O Holocausto Brasileiro. A história de um hospital psiquiátrico em Minas Gerais, onde ocorreram 60 mil mortes. Os pacientes vinham para cá em trens de carga e quando chegavam já eram desumanizados. Passavam por banho de desinfecção, tinham a cabeça raspada, eram uniformizados. Foi uma tragédia. Claro que não na proporção dos judeus, mas foi uma tragédia singular na nossa história. O Hospital Colônia de Barbacena foi um hospital psiquiátrico fundado em 12 de outubro de 1903, na cidade de Barbacena, Minas Gerais. O hospital fazia parte de um grupo de 7 instituições psiquiátricas, e por esse motivo, Barbacena recebeu o apelido de Cidade dos Loucos. Antes de se tornar um local focado no tratamento de doenças psiquiátricas, a colônia cuidava de pacientes vítimas de tuberculose, o que explicava, inicialmente, a sua localização afastada. Contudo, tendo sido construída em uma montanha, o local era perfeito para excluir pessoas que viviam à margem da sociedade. E com isso, com o passar dos anos, o que era para ser um hospital acabou se tornando um local de extrema tortura. A instituição era composta por diversos prédios e pavilhões, cada um com sua especialidade. O pavilhão Zoroastro Passos, local onde iam as mulheres indigentes, e o pavilhão Antônio Carlos, área dos homens indigentes. Já os demais pavilhões, Afonso Pena, Milton Campos, Rodrigues Caldas e Júlio de Moura recebiam todo tipo de pessoas. Muitas pessoas eram internadas no Hospital Colônia pelos próprios familiares, como por exemplo, mulheres indesejadas pelos maridos, ou familiares que possuíam algum tipo de distúrbio, deficiência ou transtorno, como dislexia, autismo e até mesmo síndrome de Down. Separados por sexo, idade e características físicas, os pacientes eram personagens que faziam parte da tragédia anunciada que o hospital propunha. Muitos vinham de fora da cidade de Barbacena por meio de um trem, o que acabou gerando aí uma certa comparação com os campos de concentração nazista. Pelo menos 70% das pessoas que eram internadas no hospital não apresentavam nenhum sinal de doença mental. O público-alvo do local era formado por alcoólatras, militantes políticos, gays, mães solteiras, mendigos, negros, pobres, pessoas sem documentos, dentre muitos outros. A essa altura do campeonato, a colônia de Barbacena já havia deixado de ser um hospital psiquiátrico e acabou se tornando um depósito de pessoas indesejadas. A tortura marcava a presença nos dias de todos os internos da instituição. Dentre algumas das formas de tortura, era utilizada a ducha francesa, que é um banho dado através de máquina de alta pressão. Além disso, também era utilizado o tratamento de choque e vários outros métodos aplicados naqueles que não possuíam um bom comportamento. O crime de estupro também foi relatado por diversas vítimas, e um local que era para abrigar 200 pessoas chegou a receber 5.000 internados. A solução encontrada por eles então foi substituir os colchões por capim. Todos os 16 pavilhões eram regados por atos desumanos, onde não havia água encanada e muito menos comida. Muitos desses internos acabavam tomando água e tomando banho com a água do esgoto. Com essas e outras diversas sessões de tortura e cenas de horror, muitos dos pacientes não resistiam e acabavam morrendo. Como o número de pessoas que morriam no local diariamente era muito alto, o cemitério local não tinha lugares para suportar tantos corpos. E com isso, a solução que eles encontraram foi traficar os cadáveres para universidades de medicina. E nesse caso, se não houvesse nenhuma procura por parte das faculdades, os corpos eram dissolvidos em ácido. Torturas, superlotação, abandono, crueldade e condições subhumanas garantiram o título de Auschwitz brasileira. Cerca de 60 mil vidas foram ceifadas na colônia de Barbacena, isto é, até o fim dos anos 80. No ano de 1996, um dos pavilhões foi transformado em museu para manter a memória daqueles que se foram. Em 1961, o fotógrafo Luiz Alfredo, da revista Cruzeiro, foi o primeiro a divulgar o que acontecia no hospital. Ele fotografou tudo aquilo que outrora se ignorava, capturou em suas lentes inúmeras vidas sendo pouco a pouco ceifadas. Em 1979, o jornal Estado de Minas publicou a reportagem Os Porões da Loucura, e no mesmo ano foi gravado o documentário Em Nome da Razão, de Elvério Raton. No ano de 2013, a jornalista Daniela Herbex lançou o livro Holocausto Brasileiro, Vida, Genocídio e 60 mil mortes no maior hospício do Brasil. Em 2016, a HBO Max lançou o documentário Holocausto Brasileiro, que
que foi veiculado para o canal fechado Max. E aí pessoal, tudo bom com vocês? Esse foi mais um caso aqui na Crimes Reais. E cara, que caso bizarro. Como a gente citou aqui no final, a Daniela Herbex lançou o livro Holocausto Brasileiro e eu li esse livro, cara, sensacional. Inclusive, recomendo muito a vocês que leiam o Holocausto, tá completaço no livro da Daniela. Então, vão ler, é sensacional. Claro, não é história, a história é macabra pra caralho. E eu vou falar pra vocês, no geral, eu fiquei horrorizado do início ao fim, porque a história é muita loucura. Inclusive tem fotos, eu não sei se todas são do Luiz Alfredo, não tenho certeza, não lembro, mas tem muitas fotos reais de como que eram as coisas lá dentro, de como as pessoas ficavam, dos pavilhões. É loucura demais. Eu sou até suspeito de falar porque os livros da Daniela são sensacionais. Inclusive ela fala sobre outros casos como o de Brumadinho, fala sobre o caso da Boate Kiss. Então os livros dela são sensacionais. Ela faz uma reportagem incrível. E nesse caso do Hospital Colônia em Barbacena, ela trouxe meio completaço, assim. Foi muito bom. O livro tá incrível, então eu recomendo vocês, se vocês querem ir a fundo mesmo. Claro, tem documentários, tem tudo aí que dá pra vocês dar uma pesquisada, mas o livro da Daniela tá sensacional e eu recomendo muito que vocês leiam. Eu gosto muito da riqueza de detalhes que ela traz, da forma como ela conta, e essa é uma história que não dá pra deixar os detalhes passar, sabe? A forma como ela investiga e como ela faz todo esse processo é sensacional. E apesar dos pesares, claro, a maior parte é ruim, mas nem tudo que tem no livro são partes ruins. Tem histórias tristes, ela vai bem a fundo no pessoal, na história pessoal da galera, tem reencontros, mas tem muita loucura também. Enfim, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Mais uma vez, se você não é inscrito no nosso canal, se inscreve, deixa o like e segue a gente nas redes sociais, Crimes Reais Oficial, Marcos Maralto CR, e continua assistindo a gente, dando essa força. Deixa o like aí pra dar aquela moral e a gente se vê no próximo caso.